Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal, se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro jogo do Brasileirão do Cruzeiro, né, que começou nesse domingo. O Cruzeiro ganhou, né, teve duas viradas no jogo, né, do Cruzeiro, que acabou levando empate, depois conseguiu virar, né? E aí o placar, pelo placar de 3-2 contra o Botafogo no Mineirão. Acho que foi muito importante, assim, depois de uma semana bem complicada, assim, pro Cruzeiro, né? Que perde a final, sai o técnico. Um dia antes desse jogo tem questão com o Rafael Cabral, né? Meio que à noite mesmo, o Samuel Venâncio fala que ele não ia, tava com negociação, que não ia pro jogo e tal, né? E acabou acontecendo isso. É, Novo técnico, perdeu, empatou, né, na Sul-Americana, ganhando de 3-0 levou o empate. Então tava uma semana, né, muito ruim, assim, e parece que nem no domingo já começou uma mudança de chave, assim, né. Eu achei muito importante pela forma que foi, porque o jogo tava, né, o Cruzeiro acabou levando o gol primeiro, né, e buscando empate, depois faz o 2-1, mas aí leva o empate de novo quando o Botafogo tava com um a menos. E depois no finalzinho, né, o Papagaio acaba conseguindo fazer o gol. Então foi importante para mostrar para esse time, né, que eles têm que manter o psicológico, trabalhar forte mesmo, porque eles têm que acreditar até o final. A gente acho que Cruzeiro já teve jogos, por exemplo, com o Santos de Pelé, jogo lá do Corinthians, né? Quando a gente foi campeão na Copa do Brasil na Arena Corinthians, né? No finalzinho, a Arrascaeta, saudades, entra e faz o gol e tal. Então, o Cruzeirense tem essa coisa de acreditar até o final, mesmo se às vezes pode ser, igual eu falei, com o Flamengo, normalmente, principalmente agora, né? A gente sabe que ele é mais favorito, o elenco, né? Mas não. O Cruzeiro sempre foi aquele que, mesmo apesar disso, ia com raça, jogava. E o que eu senti, eu fui no jogo, né, no Mineirão no domingo, no dia que então não fui. Mas no de domingo eu percebi que a torcida o Cruzeiro levou o gol, mas ela continuou apoiando e tal. E eu fiquei pensando assim, a torcida só quer o básico. Que joguem, né, façam o simples, que o treinador faça o simples e que os jogadores deem raça ali, deem sangue ali. E foi isso que eles fizeram. Jogaram simples ali. Tanto que você vê que o Cruzeiro não tem uma coisa até a se observar, né? O Cruzeiro não era um time que estava fazendo tantos gols. E na terça já, né? Na quinta-feira já fez, né? Três gols. Ontem, no domingo também fez 3 gols, né? Então é uma coisa boa, assim, desse time, né? Do novo técnico. É, uma coisa boa, porque o Cruzeiro tava só no 1-0, 2-0 às vezes tal. Então, onde também melhorando essa questão de finalização. Mas o problema também tem essa questão ainda da defesa, né? Porque aí levou também 2 gols, né? Na terça, na quinta-feira levou 3 gols, no domingo levou dois. Então, a defesa. Ano passado tava ao contrário, né? Ataque ruim, defesa boa. Esse ano não, a gente vai ter que estar ao contrário, né? Mas que tem que trabalhar isso mesmo, tem que ter um mental forte e tal, porque eles tenham percebido com esse jogo, né? Que esse torcedor só quer o simples, só quer que eles joguem, nem raça ali. A torcida, mesmo quando fez o primeiro gol lá, o Tiquinho, continua apoiando, no final acreditando que ainda dava para virar e tal. Tava uma energia muito boa. E a gente viu ano passado que quando deu essa sinergia, assim, né? O Cruzeiro quando junta, é difícil parar o Cruzeiro, né? Quando dá essa sinergia, que aí a torcida vai apoiando, vai nos jogos e tal, vai criando uma sinergia. Então foi muito importante essa vitória, da forma que foi, o Cruzeiro ter jogado bem, sim, também. No, Quinta eu achei que jogou bem o primeiro tempo, né? Mas o segundo morreu, esse não morreu o time, né? Mas a gente percebe que o Matheus Pereira ainda falta, quando sai, né? Às vezes faz muita diferença em questão de criação. É, Saiu também, acho que hoje ou ontem.
porque hoje que eles foram para Fortaleza, né, pro jogo contra Fortaleza, que o Dinena, né, teve a questão no nariz, que parece que machucou, mas também sentiu alguma coisa na perna, mas não é questão cirúrgica, pelo menos, né, mas a gente, pelo menos, não deve ter, ele não foi para esse jogo também, né, então tem feito falta também, né, ele, às vezes quando não tinha o Matheus Pereira, ele tava fazendo, ele faz muita falta também, mas Rafa Silva, uma coisa que eu também parei pra pensar, que Rafa Silva, todos os jogos eu acho que ele entrou, ele fez gol, e ele ficou, né, aqueles dois no início do Mineiro, ele fez gol nos dois que ele entrou, aí acabou ficando sem entrar, e agora quando entrou fez o gol, né, então que ele tá merecendo chance, né, que o técnico veja isso, né, o Seabra. Em relação ao jogo, igual eu falei, o Cruzeiro jogou bem, acho que jogou bem, mas com algumas substituições não tem como, né? Você vê que perde a criatividade, perde uma força, assim, né? Muito em relação à criação. Achei que o Lucas Silva jogou muito bem, assim. A questão dele é a marcação, mas o diferencial dele é o toque de bola, né? Que às vezes ele quebra o time adversário, né? Ele dá uns passes muito bons que acaba quebrando o time adversário. E eu acho que essa que é a diferença do Cruzeiro, assim. É ele e o Matheus Pereira, né? Às vezes, com um toque de bola, ele consegue quebrar, né? Virar o jogo e tal. E do Matheus Pereira, então, sem se falar, né? Quando ele tem uns pensamentos, assim, que eu falo, gente, né? É muito rápido, assim, né? Mas achei que o Lucas Silva jogou bem, Matheus Pereira, Zé, Valdo, Romero jogaram bem, o William também fez uma partida muito boa, né? Neres ainda tem essa questão, né? A gente reclamou muito dele, né? Jogou ainda, né? O povo não tava querendo ele, mas não comprometeu tanto, né? Mas tem hora que ele demora muito nessa questão, às vezes, o gol do empate no 2-2, né? Você vê que ele sobe depois, ele demora um pouco. Então, né, trabalhar isso, porque pelo visto a gente vai estar com ele mesmo. Então, né, dele buscar focar e melhorar, né? Em relação, assim, coisas do jogo também, dá pra ver, né, depois, que é um time entrosado, assim, né? Acabou acontecendo essa questão do Lacramon sair, né, tal, mas que parece que o time tava entrosado, né? Então acho que essas semanas foi difícil para até eles assimilarem essa questão do psicológico mesmo. Eu acho que é um time entrosado, mas que o psicológico ainda, quando, igual a torcida tava apoiando, então acaba ajudando, né? No jogo de quinta eu não fui, mas eu vi que já começaram vaiando e tal. Não tô falando pra não fazer, mas que esse time, o psicológico dele, às vezes tem que ser trabalhado mesmo, assim. E essa semana, eu acho que eles trabalham, mas essas semanas, assim, foram muito, vou dizer assim, baques pra eles, né? Então, às vezes, você não consegue mesmo levantar ali seu psicológico tanto. Então, acho que por isso que também teve na quinta-feira, né? Aquela questão no segundo tempo, mas que não é motivo, né? Porque devia ter fixado ali, não vamos perder, né? E acabou levando um empate, sendo que tava com 3 gols, né? Parece que o time dormiu no segundo tempo mesmo. E foi o que aconteceu tem acontecido nos últimos jogos, né? Quando ela era o Lacramon ainda. Então você vê que já é uma coisa que já estava acontecendo antes do Seabra chegar. Então é uma coisa que tem que trabalhar, tem que fazer com que esses jogadores tenham um mental forte. Esse jogo foi bom para eles perceberem que a importância, né? Como que o mental faz a diferença e como ter a torcida ali do lado tal, né? Eles fazendo simples tal, mesmo com o Nery jogando tal, acho que a torcida não vai só no inicinho mesmo, assim, mas como viu que os jogadores estavam jogando, estavam ali dando sangue e tal, eles não ficaram vaiando, ficaram apoiando, principalmente quando tomou gol, quando levou empate e tal. Então, né, daí eles perceberem, tem que buscar esse torcedor para jogar com eles também, que a gente sabe, quando junta o torcedor e os jogadores, fica uma sinergia muito boa que vai fazer bem para os torcedores e para os jogadores, né?
Em relação ao jogo, eu acho que foi isso. Eu acho que foi um jogo muito bom, assim, mas no final, né, teve alguns vacilos que tem que ficar esperto, mas é em questão muito da defesa, né? É, tem que. A gente ainda não vai, igual eu falei, não vai ter o Dineno, né? Então, vamos ver se ele vai dar a chance mais pro João Marcelo, né? E pro Rafa Silva. Mas acho que não vai ocorrer tantas mudanças assim. Anderson fez uma defesa muito boa, né? Que foi uma até que o Wigan depois joga. Ó, o Wigan não, o Marrão joga pra fora, então é ficar com ele mesmo, pelo visto tal, e dando apoio. Uma coisa que eu vi, assim, a gente não sabe muito se falar se ele é bom ou não. Eu, no meu caso, não sei muito falar sobre. Mas nem dele, nem do que tava lá no Valladolid, né? Que é o menino que era da base, o Vitor era da base e tal. Então, eu acho que é testar mesmo e observar, mas que eu acho que ver se vai ficar com ele mesmo ou contratar algum, né? Uma coisa que me chamou atenção também no jogo foi o Ramiro, assim, achei que ele jogou bem, mas tá ainda se adaptando, né? Tá voltando de lesão e tal. Você via que ele tava morto no final, assim, né? Tanto que acho que ele foi substituído. Então ele tava morto no final, mas eu acho que o tempo que ele jogou, tal, ele deu sangue ali, né? Quanto ele aguentou. O Verón também, eu acho que teve gente reclamando que na bola que leva o empate 2-2 ele que devia ter subido, mas o Neres que tem que estar ali, né? Fazendo, subindo na bola, que como ele é da defesa, né? O Verón tava ali ajudando. Mas eu acho que o Verão ainda vai ajudar muito o Cruzeiro. Tem a questão da parte física ainda pra aprimorar, né? Mas tá igual também, igual o Ramiro tá voltando de lesão. Mas acho que vão tão bem integrados assim no grupo. Estão bem integrados no grupo. Uma coisa que tem me chamado a atenção também, mas ele não tá jogando, é o que ainda tá tratando no Cruzeiro, né? Que gosta muito do Dragon Ball tal. Fez até tatuagens, eu esqueci o nome agora. Jesus. Vocês não sabem quem. Depois vocês comentem se vocês lembram o nome do jogador. E ele tem aparecido, né? Acho que nos dois últimos bastidores, ontem que saiu o bastidor, né? Ele tem aparecido no bastidor, então ele tá bem integrado ao grupo, assim, né? E eu acho que ele nas férias também tava lá na toca, né? Trabalhando pra voltar a jogar e tal. Então tem me chamou muita atenção, assim, a força de vontade e eu acho que saiu até matéria falando que ficaram muito felizes, né, com o empenho que ele teve, igual na discussão das férias, foi pra toca lá pra fazer, né, fisioterapia e tal, igual tá integrado ao elenco, não precisaria, talvez, ir, né, pro ali pra pré-eleição, tá? Mas ele foi, cumprimentou, tal. O Dineno também tava na pré-eleição, né? Mas o Dineno já percebi que já tá meio que integrado no grupo, né? Mas o outro, por ser lesão há mais tempo, né? Você percebe que ele tá se esforçando, assim, me chamou muita atenção. Acho que é mais isso mesmo. Agora, quarta-feira, amanhã já tem o próximo jogo contra o Fortaleza. E é começar esse Brasileirão da melhor forma possível para conseguir, né, esses 45 pontos e Sul-Americana também a gente não pode deixar para trás, né? Tem esses 3 jogos, tem mais jogos ainda. Não vai ser uma semana fácil também, que aí depois já tem clássico no sábado, depois tem viaja para Sul-Americana e volta, eu acho que é Brasil, tem 2 jogos, volta Brasileirão. Então não vai ter semanas tão fáceis assim, mas não esse mês ainda eu acho que vai ser meio puxado e mesmo, né, às vezes nos vídeos para conseguir entrosamento e tal, para os jogadores fazerem, né, o que é necessário. Mas o Seabra me surpreendeu, assim, né? Tô gostando do jeito que o time tá jogando. Eu acho que com o Lacramon ele tava meio que. Começou jogando bem, mas a gente percebeu que o Lacramon não tava fazendo as substituições que necessárias. E o Seabra a gente já vê que as substituições
surtiram um efeito e o time em questão de jogar, tá jogando. Eu tô achando que tá jogando melhor do que com o Lacramon. Então, agora é observar, é torcer mesmo pra ele dar muito certo, né? Eu acho que eu nem tinha comentado muito sobre a contratação dele, né? Mas tá me surpreendendo, mas é pouco tempo ainda para analisar. Mas em questão de jogo, eu achei que os dois jogos foram muito bons, questão de, de de um jogo corrido, né? Que ele falou que queria que é um cruzeiro propositivo, um cruzeiro propositivo, um cruzeiro que ataque, é o que a gente tá vendo, assim. Tá vendo sim, né? E eu percebi pelo apoio da torcida e tal, que no último jogo a torcida também gostou muito, sim. Mas, claro que ainda a gente tem que ter um tempo para analisar. Mas me surpreendeu. Bom, foi esse o vídeo. Comentem aí também o que vocês acharam no último jogo, o que vocês estão achando do Seabra. Até o próximo vídeo.